Começa agora mais uma dose do nosso podcast Vida Loucamente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para a gente conversar com pessoas interessantes que estão por aí, inventando um jeito de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? E no trabalho, então, quais são os limites do cansaço? Como lidar com o esgotamento relativo ao excesso de cobrança profissional e a todos os outros aspectos da vida, tudo junto, misturado ao mesmo tempo e agora? E por falar em tempo, vocês lembram que o nosso dia já foi dividido em 3 períodos e a gente conseguia encaixar todos os compromissos entre eles? E pasmem, né? Porque pequenas pausas eram admitidas. E de acordo com Pablo Neruda, é justamente a intermitência dos sonhos que nos permitem suportar os dias de trabalho. Ou seja, não é só para a música que a pausa é fundamental. A rotina pede interrupções, a vida pede encontros e desencontros. E é justamente nesse intervalo, nesse espaço entre dois, que está a escuta, que é tão fundamental para a nossa saúde mental. Então, eu convido você para mais uma dose, para conversarmos sobre a nossa vida louca no trabalho e sobre como manter a mente sã em meio a tanta demanda. A cada semana um convidado para trazer para a gente informações, histórias, dicas, perguntas e, quem sabe, um pouco de loucura também, né? Hoje a gente está aqui com a Paola. Prazer. Paola recebeu com tanto entusiasmo esse convite, contagiante. Já vi logo que é uma pessoa cheia de vida, louca, né? cheia de vida louca, bom demais. E agora está vivendo uma das maiores loucuras que a vida pode nos proporcionar, que talvez a maior loucura de amor, loucura de cansaço, loucura de incertezas, que é a maternidade. Verdade. Tá aí com o Romeu, né, Paola? Aí a gente fica suspeita de falar do Romeu. Fica, a gente vai falar um pouquinho de Romeu. E no meio disso tudo, também é psicóloga, está na área de gestão de pessoas. Dá um oi pra gente, Paola. Gente, oi, prazer. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Rebeca. Sabrina, prazer. A gente já se encontra várias vezes aí, a Rebeca é a primeira vez. Muito Ótimo. Bonito que você falou, muito. Acho que você tem o dom da palavra, muito gostoso que você falou. Dá um acalento quando você começa, sabe? Do tipo, tá tudo certo, né? A gente precisa estressar, faz parte, mas tá tudo certo a gente parar. Eu acho que você já tá falando isso. E só contando um pouco de mim, realmente o meu trabalho, eu sou psicóloga, tenho um atendimento na área clínica, mas um foco muito voltado para as empresas. Sempre foi minha grande paixão mexer com pessoas dentro das empresas, porque eu realmente acredito que elas são o motor de tudo nesse mundo e nas empresas isso não poderia ser diferente. Sim. Então, eu tenho uma empresa que trabalha voltada para isso e a clínica acaba ajudando a gente a manter esse quê de subjetividade, de olhar para o outro com o olhar de outro e não só com o olhar do profissional, da pessoa que tem que produzir, né? Eu acho que isso faz a gente o tempo todo estar lembrando do outro dentro das organizações. Então, obrigada aí pelo convite. Ai, que ótimo. Um prazer, muito obrigada. E a cada episódio também eu tenho aqui, a gente está chamando de um curioso, que é de uma pessoa que, no caso, a gente tem a Sabrina. Muito prazer também ter você, Rebeca, aqui com a gente. Sabrina também está aí na vida louca, é a pessoa, acho que mais carismática que eu conheço. Acho que a Paola pode concordar comigo. Vamos segurar para não falar mãe, muito. 1 milhão de amigos, e ela se divide entre 1 milhão de pessoas e família e também um trabalho muito grande, muito importante, numa empresa grande de Belo Horizonte, da área de alimentação, se ela quiser falar um pouco para a gente também, e trabalha também com gestão de pessoas, né? Gerente de RH. Isso. Então, quem é você nessa corda bamba que é a vida acontecendo, Sabrina? Prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade, Rebeca, né? Eu conheço a Paola já tem um tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos lá na empresa, né? Eu caí, né, nessa área de gestão de pessoas. Eu sou gerente de RH da empresa Total Alimentação. A gente fornece alimentação para empresas, presídios, hospitais. E eu sou apaixonada com as pessoas. Então, eu me vejo no lugar certo. Eu acho que se eu pudesse, ia fazer psicologia, porque eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que o mundo ele vai ficar cada vez mais louco, né? Então, acho que a gente precisa ter cada vez a mente sã. E nós estamos lidando com pessoas cada vez mais doentes. Então, executivos,
operação. Então, é uma preocupação e eu acho que isso tem que ser discutido constantemente, fora e dentro das empresas também. Nossa, gente, estou muito animada e acho que essa conversa vai ser muito boa, porque a gente tem aqui a Paola, que é da psicologia e também desenvolvendo no trabalho e na vida, né, esse olhar a partir da empresa, mas eu sei que a Sabrina também, que já está do outro lado, que é da administração, né, e da gestão da empresa, mas que eu sei que tem muito esse olhar também para o funcionário e até a gente pode falar que até sofre com o caso de cada um, com a história de cada um. Então, acho que aqui a gente vai conseguir dar uma visão dos dois lados, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. E não tem como a gente não misturar, né, a nossa emoção, né, com a razão. Então, acaba assim, quem está nesse papel de gestor, tem hora que a gente tem que tirar o coração, colocar do lado, mas o nosso coração está envolvido o tempo todo. Então, a gente envolve com cada história, sofre com cada história, e é uma tarefa difícil também, para quem está desse outro lado. É o que a gente fala da gestão humanizada, né? Isso. Antes você não tinha... Essa questão da síndrome de burnout é uma coisa que, na verdade, ela sempre existiu. Mas você não tinha uma liderança humanizada. Então, realmente tinha essa separação entre você profissional e o que você produz. Quando dá o seu horário, tchau, e eu não me preocupo com o que vem depois. Sim. E eu me preocupo com produtividade, a entrega, resultado. Né? E aí a gente vem em uma transformação de mundo em que os gestores têm que se tornar mais humanos. Eles precisam olhar para esse outro lado, mas eles também precisam se colocar nesse lado. Saiu dessa posição de a gente não se machuca, a gente não tem dor. O líder, ele também tem dor, ele é humano como qualquer outro dali. Ele sofre estresse como qualquer um, pressão, tudo. Na verdade, talvez, muitas vezes, ele até tem mais, porque ele não deixa que isso passe para a sua gestão. Então, essa liderança humanizada trouxe essas questões de saúde mental para o trabalho muito mais fortes. Porque a partir do momento que o líder sai dessa posição de objetivo, de objeto, de ser, né, aquele centro, e coloca de que ele também faz parte daquilo, que ele também tem um emocional também fazendo parte, você começa a ter essa visão para todo mundo e essa visão mais humanizada da saúde ali menos dentro. Mecanicista, né? Menos fordista, máquina. né? Isso, exatamente. Acho interessante isso mesmo que você colocou, porque a gente, obviamente, está imerso nesse mundo capitalista, né? Nessa lógica capitalista. Então, todos nós, né? A gente reclama de cansaço o tempo todo, desde a hora que acorda, mas a gente tem um certo orgulho, assim, do tanto bonito, que a gente trabalha. Uau, quantos projetos, eu estou muito cansado. Como você falou, e tem umas palavras de ordem, né? Que é foco, alta performance, resultado, entrega. Não existe plano B. Exatamente. Plano A e tem que dar certo. Isso. E a melhor versão, gente, por favor, socorro. É uma versão que tem que ser atualizada diariamente. A sua melhor versão hoje, qual que é a sua melhor versão hoje? Isso é insano. E pensar até nas crianças, né? Que hoje tem também uma rotina, uma agenda insana, porque para que sejam competitivas no futuro. Se a gente for pensar, até as nossas relações, né, são pautadas nessa lógica capitalista. Tem quem dá mais, quem está devendo. Então, realmente, a gente precisa repensar. Ai, gente, eu até anotei uma coisa aqui que eu acho que é emblemática, que é o dispositivo lá de acelerar o áudio do WhatsApp. Não, e agora eu descobri que a gente salva a gente. Mas, uau, a gente está acelerando o áudio. E agora eu descobri que a gente acelera o Netflix. Eu acelerei essa semana. Acelera vídeos do YouTube. Eu acelerei. Era um seriado que não ia, e eu precisava ver, que eu tinha que buscar a menina não sei aonde. Aí eu acelerei para 1.5. Aí eu falei, não, tá demais. Não. Eu não sei, 1.5 é demais. Eu não sei podcast. Vídeo no YouTube eu sei que a gente também YouTube pode. Mas isso é verdade, mas ninguém vai precisar acelerar aqui, porque a gente fala muito rápido, né? Então, aqui não dá. Se acelerar, não vai entender nada. Tá difícil manter a mente sã, né? Que realmente é um grande desafio. Mas então, vamos começar do começo. Paola, define pra gente, delimita pra gente burnout e agora é uma doença ocupacional? Desde o ano passado, desde 2021, né? Ano retrasado. Nós estamos em 23, né? A gente às vezes ainda confunde. Ela era tida como uma síndrome, e síndrome não necessariamente é tida como uma doença mental, e hoje ela é considerada dentro das doenças mentais. Então, dentro do CID, né, que é a bíblia das doenças mentais, hoje ela está inclusa lá. Isso foi em 2021, então está muito recente. No Brasil, começou-se a entender de síndrome de burnout em 99, então também é muito recente, se a gente for pensar, né, em 99, o tanto de coisa que veio antes e que a gente não viveu isso. E ela
se a gente for pegar o pé da letra, o burn, né, que é aí o queimar, o out é exterior, então é algo que está fora de você, não é algo que vem de dentro, vem de fora, e esse de fora é o trabalho. Então, a síndrome de burnout, ela está 100% ligada ao seu trabalho. Então, coisas do seu trabalho que ocasionam internamente todas as sensações, sintomas e etc. Então, a melhor forma de distingui-la de outras síndromes é isso. Mas elas muitas vezes vão ser confundidas com uma depressão, com outros tipos de doenças, com crise de ansiedade. Mas a depressão, crise de ansiedade, elas podem ser desencadeadas após uma síndrome de burnout ou durante o processo de síndrome de burnout. Mas a grande questão ela tem que estar ligada ao trabalho. Todos os seus... Inicialmente, né? Porque chega a um ponto que ela se perde no meio da sua vida pessoal. Um diagnóstico complicado. Complicadíssimo. Mas ela tem que ter o início no trabalho. Então, as causas, os sintomas, eles começam a ser pelo trabalho. Então, eu começo a ter fadiga, mas fadiga no trabalho. E, inicialmente, na minha vida, fora do trabalho, eu ainda consigo manter algumas coisas. Eu começo a ter apagões, estresse no trabalho. Mas fora eu consigo manter. Mas chega uma hora que isso tudo se mistura. E aí é onde a coisa se perdeu completamente de limites. Mas inicialmente é isso. É toda hora que você pensa no trabalho, essas sensações, essas ansiedades, esses medos, essas faltas de vontades, elas começam. E aí, para ajudar um pouco mais, ela tem 3 dimensões. E que ela pode começar em uma e desencadear nas 3. A primeira é essa exaustão mesmo, aquela coisa de não tô dando conta de trabalhar, sabe? Tô exausta. Tudo bem que a gente fala isso, né? Quem não... Você tá falando dessa questão do acelerar. Quantos anos eu não ouço alguém? Nossa, eu tô ótimo. Ninguém fala. Eu acho que nem é bonito falar, né? Não. Você disse. Mas vem realmente esse esgotamento. O outro a gente chama de despersonalização, que é o cinismo. Então, sabe quando a pessoa começa a ficar realmente cínica no trabalho? Ela começa a ficar mais agressiva. Ela começa a maltratar mais as pessoas. Sendo que isso antes não era um comportamento dela. Vamos tirar das pessoas que fazem isso por personalidade. E aí, a síndrome de burnout, para ajudar um pouco mais o diagnóstico, ela é dividida em 3 dimensões. Então, a primeira começa com essa exaustão, que é aquela falta de vontade mesmo, tô exausta, mas é o que a gente fala, né? É difícil porque todo mundo tá exausto. Eu acordo agora com essa maternidade, todo dia primeiro falo, nossa, eu tô exausta. Mas eu sei que é da maternidade, eu consigo entender que não é o meu trabalho hoje. Então, essa exaustão, ela tem que estar ligada ao trabalho, porque a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes, você está exausto para trabalhar, mas não é o trabalho causador da exaustão. É verdade. Então, assim, hoje, para vir, eu tive que tomar umas 3 xícaras de café, porque realmente eu tô muito cansada. Mas é porque a noite foi muito pesada. Então, eu sei que não é o trabalho que tá me cansando. Lógico que ele ajuda, tudo que você faz. Mas o que está me cansando hoje é esse novo momento de maternidade. Então, tem que ser uma exaustão que o trabalho tá te causando o tempo todo. E não é estar no trabalho se sentindo exausta. A gente tem que tomar esse cuidado. A outra dimensão vem a despersonalização, que é conhecida como cinismo. As pessoas viram cínicas mesmo. Sabe quando você começa a ficar meio tiradinho, né? Então, a pessoa fala, você fala, tá bom, Sabe umas coisas assim? E a pessoa começa a ter um pouco mais de maltrato com as pessoas próximas. A gente tem que distanciar. Tem gente que maltrata independente. É personalidade, e a gente, entre outras coisas, que você vai poder explicar muito melhor que eu. Mas é quando a pessoa começa a ter essas atitudes que antes ela não tinha. Tá? E que isso, lembrando, que comece a ser no trabalho. Porque se ela começa a ser isso fora, mas no trabalho, não, olha que talvez não é o trabalho que tá fazendo isso. O problema tá em outro e daqui a pouco vai chegar no seu trabalho. E a terceira é a questão da produtividade. Você começa a ver em números que realmente sua produtividade cai. Porque com estresse, com exaustão, com maltratando os outros, a gente ainda consegue entregar. Você ainda consegue produzir muito. É o que a gente fala. Você custa entender que as pessoas estão nos seus limites, porque a entrega, ela continua acontecendo. Agora, quando a entrega começa a ficar muito ruim, você pode entender que você já está assim, no limite para isso acontecer. E aí é onde começam as paradas. É onde as pessoas têm os apagões, é onde as pessoas não levantam da cama, é onde as pessoas começam a esquecer palavras, sabe? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Mas sempre lembrando, isso tem que ser ocasionado pelo trabalho. Vamos pegar, hoje, muita gente está tendo perda de memória. Muitas pessoas causadas pelo efeito Covid, e não necessariamente por trabalho. Aí você tem que tomar esse cuidado. Cabelo, queda de cabelo, também pode ser um sintoma da síndrome de burnout. Mas muita gente que também teve Covid está perdendo cabelo. Maternidade perde cabelo. Então é isso, é uma linha muito
tênue para você Muito olhar. Ela tem que estar tênue. muito assim, o meu trabalho está me causando isso. Eu quero falar um pouco como que é no trabalho, como que diagnostica, como percebe como a empresa percebe, se tem um departamento, se tem uma área específica, como chega. Mas antes eu queria, só para a gente não perder aqui um pouco, que você falasse para a gente qual que é a importância dessa classificação do burnout como doença ocupacional. Antes, quando ela não era considerada como uma doença, então se você tinha que se virar. Uhum. E a empresa poderia, inclusive, te demitir por baixa produtividade. Hoje, a partir do momento que ela entra como uma doença mental, então ela entra numa classificação de doença, você, como trabalhador, tem os mesmos direitos que você tem para qualquer outra doença. De forma muito básica, eu acho que talvez a Sabrina vai até saber mais as leis trabalhistas, porque eu estou do outro lado. Primeiro, ela tem esse direito de afastamento de até 15 dias, em que a empresa tem que pagar por esses 15 dias. Depois, ela pode estender, porque dificilmente uma síndrome de Down você vai ter só 15 dias. Aí, quando se estende, já entra para o governo, e aí você tem o auxílio, né, doença. Então, tem isso. E uma outra coisa é estabilidade. Então, a empresa não pode demitir ninguém que volte para a empresa durante 1 ano. São 12 meses a estabilidade que ela tem. Eu não sei se para outras doenças todas são 12, né? Então, ela tem os mesmos direitos, como qualquer outra doença, né? Não muda de doença para doença, né? Então, a importância. E tem que ser notificado, tem uma comunicação. Tem que ser notificado, aí vai para o médico do trabalho, aí precisa, né, do laudo, do atestado, perícia, né? Tem que passar e tudo por perícia. Nos primeiros 15 dias, eu acho que é mais laudo do psiquiatra. É igual você ir e tá com qualquer outro tipo de doença. Mas para você conseguir o afastamento médico do trabalho, da empresa, né? Isso, aí afasta. Aí tem os retornos, né? Depende de cada tempo, né? De cada caso. E aí, a hora que ele retorna ao trabalho, ele tem essa estabilidade aí de 1 ano. Que às vezes é pouca, né? Hoje um dos grandes casos foi da jornalista, né? Da Renata, esqueci o sobrenome, mas da Globo, em que ela deu um apagão no meio do programa. Isso. Então, foi aonde começou a pensar sobre isso. Mas ela já teve outras crises. Aí você olha outras pessoas, eles já tiveram uma crise, passa-se anos, tem de novo. Sim. Então, a burnout não é igual, né? Mas é como se fosse assim, um problema com drogas ou com álcool, alguma coisa. Ela não é que você tratou ela ali e ela acabou. Não é pontual. Se você já teve, cuidado com a sua predisposição, é maior de ter do que de outras pessoas, talvez. Então, esse acompanhamento ele é importante. E, às vezes, 1 ano não é suficiente para recuperar. Pois é. E como que a empresa percebe esse esgotamento? Vai entrar... Imagino que quando a entrega começa a diminuir, vou usar essa palavra aqui, que foi que você trouxe. Ou quando a produtividade... Não, às vezes não. Às vezes a pessoa ela continua... Não, às vezes depois, quando ela tem um apagão, quando ela tem um surto, quando ela simplesmente não vai trabalhar e fica 2 dias sem trabalhar. E aí você vai conversar, a pessoa fala, tô estressada ou tive alguma coisa. E geralmente, né, o que eu percebo é que as pessoas elas não aceitam. Elas não aceitam que ela precisa de uma ajuda, precisa de procurar uma terapia, um médico. Não, preciso de férias. Um final de semana resolve. Aí vai acumulando. Eu imagino que entre aí até um certo receio pela perda do emprego. Com certeza. A gente lida com muitas mães de família, né, na parte da operação. Então, assim, o nosso maior público são mulheres de baixa renda que precisam trabalhar, que têm filhos, geralmente não têm maridos, mil problemas, e a gente às vezes não consegue chegar até elas, né? Ter essa conversa, assim. Elas quase nunca faltam, elas estão ali, porque elas precisam, vamos falar assim, se falta, perde a sexta alimentação, mas elas precisam daquela sexta alimentação, e tem que chegar em casa, tem o terceiro turno e tudo mais. E aí, de repente, a gente começa a perceber que estão ficando mais doentes, né? Ou estão ficando mais tristes, mais nervosas, mas o burnout, ele ainda não é um assunto falado nessa classe mais baixa. Então, não é um assunto assim que se fala. Você vai falar de uma depressão, ele ainda é um assunto, né? Porque o burnout, eu acho que ele está muito próximo um pouco da depressão. Então, a pessoa ainda fala, não, eu não tô com isso. E aí, quando a gente vai fazer a ficha de entrevista, né? Elas vão preencher a ficha de entrevista e coloca lá, toma algum medicamento.
Tem umas que colocam, né, Que o não. antidepressivo e tal. Tá. E aí esse remédio é pra quê? Ah, não, é pra pressão. Ok. É Eu pra não tô pressão. dormindo bem. E aí você vê o quê? A grande maioria está sendo medicada por conta Sim, de com depressão, certeza. né? E eu não acho que é só operacional, não. Acho que o negócio tá um ponto que tá para todos os lados, de todas as áreas. E muito que o operacional tá, porque lá em cima tá. Isso começa a passar para todo mundo abaixo. Porque o gestor, ele tem um papel muito, muito importante nisso, de entender o que você tem uma pressão, mas você como gestor, você é catalisador dessa pressão para definir o que você passa para baixo. Porque o empresário, gente, ele também não dorme. Ele tem aquelas famílias inteiras para sustentar. Você não tem só a mãe, você tem a mãe que tem 3 filhos, que tem mais não sei quem. É uma responsabilidade gigante. Então, você dorme com aquilo ali todos os dias. E quando começar uma leva grande ficar estressada, olha para o próximo ponto. Talvez ali de cima está começando também a desencadear. Então, eu hoje não acho que é só uma questão operacional. Talvez antes, na época mais fordista, que é pressão, é trabalho, é produtividade, sim. Mas hoje, eu não acredito que seja. Eu acho que a gente está num limite que qualquer área que você for, essa síndrome está ficando muito forte. Então, vamos pensar assim, numa grande empresa e depois a gente vê qual recurso que seria para uma empresa de um porte menor. Quem é o profissional a quem compete? A qual profissional compete esse olhar? Seria o gerente de RH? Seria um RH mais humanizado. Hoje, as empresas elas já estão mudando. O RH, ele é mais, assim, ele cuida de gente. Me explica pra gente, então, o RH. O RH, porque antigamente, a Paola me ajuda aí, antigamente o RH era DP, né? Contratava, demitia, pagava os benefícios. Departamento pessoal, pagava os benefícios e tudo mais. Hoje não. Hoje o RH, as empresas estão buscando isso, tem palestras, tem treinamentos, aonde nós estamos buscando um RH mais humanizado. Chama RH, gente que cuida de gente, né? Os RH estão até 4.0. Então, eles estão até mudando de nome. Por quê? Para a gente olhar através daquele nome, do númerozinho lá, né? É mais do que recursos humanos. É mais do que admitir, demitir, né? treinar. Então, assim, como que hoje as empresas fazem, né? Assim, eu posso falar da minha realidade. Existem os treinamentos, onde a gente está constantemente, né, treinando os nossos líderes sobre liderança, gestão de pessoas, sobre olhar o outro. A empatia é uma palavra que antiga, mais nova no meio, né? Porque a gente não falava sobre empatia. Hoje a gente nova fala. para exercitar, inclusive, né? As pessoas não sabem exercitar. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ensinar o líder a parar o que está fazendo, para olhar o outro, né? Para dar atenção, para perceber se tem alguma coisa diferente, para bater um papo, fazer dinâmicas onde a gente coloca perguntas, onde você pode conhecer. Quer dizer, você está trabalhando tanto tempo com aquela pessoa e aí você não sabe nada dela, não sabe o seu sonho, não sabe quem vive com ela, como é que funciona. Então, é importante nós temos as entregas, né? A gente fica aí nessa briga com essa alta performance, né? A gente tem que fazer as entregas, mas sempre lembrar que tem um ser humano. Antigamente, fala que você ia trabalhar, você deixava as emoções do lado de fora. Eu sempre falo isso. Que é uma mentira, né? Agora não, as emoções não é possível. As emoções, elas vão junto e você tá ali. Eu sou uma pessoa muito emoção. Todos os meus testes comportamentais mostram isso, mostram que eu, né? Então, assim, e aí eu tenho esse olhar mais humano. E aí tem hora que eu tenho até que diminuir um pouco esse olhar, né? Porque o resultado precisa ser entregue. Você acaba até recebendo uma pressão nesse sentido de não ser assim, né? Exatamente. Então, você tem que dividir. Então assim, você tem que equilibrar, na verdade, né? É constante. E aí, o que eu acho que as empresas têm feito? As empresas estão buscando crescer. Então, assim, como eu disse, tem treinamentos, tem livros, tem mentoras, né? Como a Paola, né? Que faz coach com os gerentes, aí tem não precisa necessariamente ter um profissional da psicologia ou da saúde mental na empresa. Rebeca, interessante. Seria ideal. É o ideal.
Mas agora, o RH hoje não é uma exigência. Não é uma pode exigência. Ser um administrador. Exatamente. Não é uma exigência. Tá. Nada que diz do cuidado com o outro é uma exigência, infelizmente. Isso. Eu falo assim, mas o RH não é privativo do psicólogo. Não é. Na verdade, o psicólogo no RH, ele funciona assim, para fazer boas contratações, para fazer os testes comportamentais, né? Mas ele não, hoje, assim, aí se você pegar, eu imagino, uma empresa que seja maior, que tem uma condição, né, uma boa saúde financeira, é interessante ter um profissional para isso, né? Para ficar atento a esses funcionários. E principalmente os gerentes, principalmente os executivos. Porque eles precisam estar com uma boa saúde mental. Acho que é o que a Paula falou também, a né? parte dali mesmo, né, essa visão. Porque se eles estão saudáveis emocionalmente, mentalmente, eles conseguem gerir a empresa de uma maneira mais leve. E mesmo entregando altos resultados. E ter esse olhar que você falou, ele consegue parar e olhar para o outro, Isso, né? Exatamente. Eu concordo com tudo que a Sabrina falou, e a verdade é, se a gente for pegar o mundo ideal, o ideal é que você tivesse uma pessoa da psicologia do trabalho. Então, é um psicólogo responsável por isso. E que ele vai olhar tudo que diz de saúde mental ali dentro. Sim. Assim como você, às vezes, tem a pessoa da psicologia, da medicina do trabalho, você tem indústrias hoje que tem fisioterapeutas. Sim. Então, a verdade é que o mundo ideal é que todos esses profissionais estejam ali dentro. Isso. Mas é óbvio que isso ainda não é possível de muitas vezes. Por várias coisas, mas principalmente porque ainda não se tem no papel qual é a consequência da saúde mental real nas entregas de resultados final. Porque é isso, as pessoas estão adoecendo, mas elas continuam entregando. Na hora que isso começa a virar número, e isso é um grande problema que os RHs têm dificuldade de dar isso como número, talvez as empresas comecem a colocar mais ênfase no cuidado como um todo. E não é só o psicólogo. Se você tiver um fisioterapeuta, gente, postura. A postura faz diferença. Eu vindo porque hoje... elimina as doenças, né? Exato. Eu vindo hoje, eu estava escutando um cara falando sobre audição e o quanto a questão de audição pode dar demência. E hoje, que a gente está o tempo todo com fone de ouvido, isso aqui é um problema gigante a longo prazo. E isso aqui atrapalha a produtividade. E se você não ouve bem, você começa a ter dificuldades para prestar atenção, isso causa problemas mentais, saúde mental. Então, o ideal seria isso. Agora, o RH, ele é importante, ele é a peça fundamental, mas ele sozinho ele não dá conta, porque os gestores precisam entender de burnout, de estresse e precisam trabalhar isso. O problema é que ainda existe a separação, não, o meu RH cuida disso. É o que a Sabrina falou, o trabalho com essas lideranças de que vocês são responsáveis por isso. E não é só responsável de vocês precisam estar saudáveis para sua equipe estar, que isso é de suma importância, mas você precisa de me mostrar quando a sua equipe não está saudável. Porque imagina, como que o RH vai estar diariamente na rotina de todo mundo de uma empresa? Ele não é onipresente a esse ponto. Quem está com cada equipe é os seus líderes. E se você não sabe a história daquela pessoa, e se o líder não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, até o RH entrar, porque o RH só é chamado quando a coisa não tá boa. Infelizmente, os líderes ainda não chamam o RH para andar para frente, é só quando a coisa para. E quando a coisa para, a síndrome de burnout já tá ali no preventivo. Ela já ocasionou muito tempo. Então, a verdade é, de quem é essa responsabilidade? É de todo mundo. O RH, ele é o maestro desse negócio, né? Mas é de todo mundo. A gente tem falado muito sobre empresas sustentáveis. E quando se fala de uma Natura, que é uma das maiores cases no Brasil de sustentabilidade, você olha muito pro papel que você usa, pro produto, se você é químico, se não é, quantas árvores você mata para fazer isso, se você usa animais ou não usa. Mas quando você olha o cerne de empresa sustentável, a questão de saúde mental, ela faz parte da sustentabilidade do negócio. E hoje, os jovens... A empresa funciona com pessoas, com sujeitos. E essa equipe, essa turminha que tá vindo, a primeira coisa que ela te pergunta é, mas como é que funciona esse negócio aí dentro? Como é que é esse nível de estresse aí? Né? Como é que tá isso aí aqui dentro? Porque eles estão entendendo, diferente da gente, que não é a qualquer preço mais, não. E eles estão escolhendo. Né? É ótimo, mas também é um problema, porque eles estão escolhendo e eles também não ficam... É um problema para a empresa, eu acho que é um grande desafio. Não, porque eles também não ficam. Eles não ficam. Qualquer coisa, como a gente, vamos falar assim, vive uma geração, como a gente chama de mimimi, vamos falar assim, eles não ficam mais do que... Qualquer coisa que acontece, eles saem. Porque também não é uma geração resiliente.
não é uma geração também que está disposto a algumas outras coisas. Mas eles não, então, é uma coisa que eles também tem que ser conta, discutida. Porque é isso, eles não vieram numa... A gente veio de uma geração que os seus pais te preparavam para qualquer coisa. Esses meninos não são preparados para isso mais. Então, quando eles entram, qualquer nível de problema, o nível de estresse deles fica gigante. E eles não dão conta. E quem vai ter que dar conta deles? É o RH. Exatamente. O RH. É todo mundo. E acho que envolve outros aspectos também, mais amplos, que é dessa geração mesmo, que não cria muitos vínculos. Exatamente, isso. Então, né, gente, nem carro o pessoal tá querendo, nem casa própria. Carreira numa empresa, 5 anos numa empresa, é quase que sinônimo de incompetência, né? Como assim? Você tá tanto tempo E é um aí? desafio. É um e desafio a gente vê as grandes empresas, você tem que oferecer. Exatamente. Eu tenho as benefícios entrevistas, elas têm que ser assim, emocionantes. Eu é que te escolho, é tipo né? isso, eu tenho que tocar o mais profundo, eu tenho que vender uma vaga, falar assim, não, que delícia trabalhar, mas tá que errado. sonho. Não. Olha que sonho. Poxa, eu passo 8 horas ali. Não é uma Exatamente. questão, gente, é lógico, não é aquele sonho de Google, né? Vamos Não, descer. Não é isso. Mas eu passo 8 horas do meu dia ali. E se aquilo ali não for bom, se aquilo ali for estressante, antigamente você não tinha essa escolha. Agora, pergunte aos nossos pais, pergunte às gerações baby boomers se eles não gostariam de ter essa opção. Por quê? Por que a síndrome de burnout tem sido falada mais? Por conta de hoje a gente poder escolher. Na época, eu tenho certeza, eu vi o meu pai sofrendo síndrome de burnout. Eu vi o meu pai um fim de semana sem conseguir sair de uma cama. Sim. Um cara vai ele admitir naquela época. Não poderia. Exatamente. Não podia. Aquilo ali era uma coisa muito séria. Então, assim, burnout é um negócio que existe há anos. E aí as pessoas jogavam nos vícios. Nos vícios. Na bebida, nas é. drogas, né? Nos jogos. Exatamente. Porque não era falado. Resolve de outra forma. Momentâneo. Não pode chegar no... Exatamente. Se vira, né? Quer dizer assim, se vira, mas não pode chegar no trabalho. Então, ali, essa geração, ela também ensina muito isso pra gente. Sim. Eles não estão errados. Às vezes, quando eles pedem alguma coisa, outro dia a gente tava, né? Eu mexo com recrutamento e seleção, e aí um cliente não queria dar um X a mais, assim, do que o cara pediu de salário. E aí o menino falou, então tá, então você não me dá, mas você me dá mais um dia de home office. E aí meu cliente ficou bravo. Como assim que ele... Cara, olha que interessante, ele tá negociando. Deixa eu te falar. Falei com ele, olha que interessante o que ele tá te dizendo. Pra mim, dinheiro não é tudo. Exatamente. Mas existe uma questão de qualidade. Então, eu só tô te falando o seguinte, tudo bem que você não consegue me pagar. Mas você me dá mais um dia? Antes, você não tinha isso. Não. As empresas, principalmente cooperacional, você tem uma questão de custo muito grande. Então, assim, é apertar no salário. Hoje, você tá tendo outras oportunidades. Então, esses meninos também estão ensinando que você tem como fazer que isso seja mais gostoso. Mesmo que não seja com o melhor salário. Sim, isso mesmo. Então, é um papel de todo mundo. É isso. Gente, agora eu quero ainda voltar numa outra coisa que eu acho que é muito importante, sabe? Acho que cada uma pode dar um ponto de vista aqui diferente. O colaborador, qual que é a palavra? Colaborador, funcionário. Funcionário, ele foi percebido nessa condição aí de esgotamento, perto do esgotamento, ele é encaminhado para um psiquiatra, para um médico do trabalho, que vai encaminhar para o psiquiatra. E eu quero saber como é que isso vai ser tratado depois, porque certa vez eu ouvi um psiquiatra falando que ele, às vezes, até recomenda que esse funcionário tire férias ou alguns dias, mas que ele não chegue lá com um atestado psiquiátrico. Ele continue estando lá. Ou que ele esteja lá, o que é meio que esse se vira aí do seu jeito, mas não chega com esse atestado por uma questão de preconceito mesmo, de algum tipo de retaliação, ou pode até... Imediatamente você vai ser acolhido, mas numa possível vaga para uma promoção, para alguma coisa, você vai ser avaliado de uma forma diferente. Né? Ele não deu conta. Sim. Essa pessoa é mais frágil. Então, eu queria que vocês duas me falassem. Você é do lado da empresa, você é do lado da pessoa. Quer falar primeiro? Não. Então, no meu momento atual, né, nós somos uma empresa de médio porte, então a gente ainda consegue, assim, dar esse olhar, ter esse olhar mais humano. Uma empresa de médio porte é uma empresa de... Dos 500 funcionários. Então, assim, a gente consegue olhar, né? Os nossos gerentes, esses que cuidam, falam assim, né? Porque lá, assim, tem os níveis hierárquicos, né? Então, assim, consegue ainda conversar, estar próximo e trazer isso, né, em pauta. Nós tivemos muito poucos casos, né, em relação a afastamentos. Eu tive casos de gerentes, então eram pessoas muito próximas minhas. Teve um caso antigo de uma funcionária que ela teve, né, na época a gente vamos falar de surto, não se falava em burnout. Isso tem mais de 15 anos, ela simplesmente parou e ela teve uma crise do pânico e ela ficou afastada durante muito tempo.
era muito novo, a gente não sabia o que era isso. Ela estava no nível de estresse muito alto. E é isso, o nível de estresse com trabalho, família. Eu não sei se a Paula ela vai falar, mas a gente vê que o burnout atinge muito mais as mulheres do que os homens. Hoje sim, vai perguntar sobre isso. Porque a mulher tem a jornada tripla. Eu tenho uma dúvida. Eu fico questionando se é por isso ou se porque as mulheres transparecem mais do que os homens. Pode ser também, pode ser. Eu honestamente, mas assim, viés pessoal. Sim. Mas pode ser mesmo. Eu acho porque assim... Mulher é mais vulnerável. Não é nem... A gente fala mais, a gente se abre mais. Entende? Porque eu não acredito nisso, eu não acho que existe essa separação. Tudo bem da terceira jornada, existe isso sim, mas não são todas as mulheres que têm terceira jornada. Entendeu? Sim. E eu já acredito que talvez porque as mulheres falem mais, elas se expõem mais. Pode ser. Elas procuram mais ajuda. E o homem tem dificuldade de se expor. Homem de fazer terapia. Você como verdade. terapeuta, quantos homens em terapia versus mulheres em terapia? Eles vão, provavelmente eles vão. Na hora que o limite acontece. Na hora que o burnout Ou é o que atingir. você falou, antes disso acontecer, as mulheres procuram ajuda. Os homens talvez vão para os vícios. Muito mais. Então, eu tenho essa dúvida. Sim. Mas hoje, sim. Por pesquisa, as mulheres têm mais. E aí, essa colaboradora ficou afastada um tempo, não lembro. Mas foi, assim, quase 1 ano. E ela voltou e ela trabalhou com a gente muitos anos depois. Muitos anos. E ela ajustou algumas coisas, né? Então, assim, a gente consegue ter esse olhar. E mas às vezes a gente consegue... Ela foi só afastada e ela... Aí, naquele tempo, provavelmente, ela procurou ajuda com isso. Então, a empresa, ela ainda, em relação ao custo, ela ainda não consegue... Aí eu falo assim, né, o mundo que nós estamos vivendo, assim, os investimentos são muito altos, a gente não consegue ainda dar essa atenção. Né? Aí tem, assim, o quê? Os benefícios, que você tem o plano de saúde, que aí tem descontos para fazer consultas com psicólogos, né? Ou a gente vai contratar algum psicólogo para essa pessoa fazer X números de consultas. Mas, Rebeca, não é fácil. Esse assunto ainda não é fácil, assim, a gente ainda tratar. Sabe, assim, ter a gente consegue ter esse olhar humano, o que a gente consegue é o quê? Vou te liberar mais cedo, vou te dar uns dias de folga, vou antecipar as suas férias. Mas você percebe essa dificuldade, a pessoa chegar com esse diagnóstico, ou chegar com um atestado para os dias de afastamento? Percebe. Eu imagino até porque você falou, até na admissão, né? Se a pessoa já coloca ali, não, eu uso esse medicamento aqui, mas é para outra coisa, é só para eu dormir. E geralmente, aí eu vou te falar, o que acontece? Da operação, geralmente a pessoa ela pede demissão. Ela fala assim, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar. E até porque, assim... Ela prefere o quê? Eu saio, eu trabalho 2 dias dando faxina e vou ganhar, às vezes, muito mais do que eu ganho. Né? Então, assim, e elas vão se adaptando. Agora, a questão de gerentes, eles fazem essa avaliação do que eu quero para minha vida, aonde eu tô, como eu tô, né? Aí você tem essa discussão, olha, eu preciso trabalhar menos, eu preciso trabalhar mais, ou às vezes muda a direção. O que a gente mais tem lido e visto e conversado é que altos executivos estão mudando a rota. Eles estão mudando a rota mesmo, trabalhar menos, buscando esse desejo, né? O que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Então, a gente tem percebido isso mesmo. Como a gente falou dos jovens, mas também dessa turma nossa de 40 anos. Nós somos nós somos quais? Não. Nós somos quais na... A gente é geração X. Eu sou X, né? Eu sou X? 40, 39? Eu não lembro. Baby então, Boomer X. Essa geração X não quer repetir o que os pais fizeram. Sim. Né? Também está preocupado com a geração Y que está chegando. Na verdade, né? agora vai chegar as milênios. As milênios, né? E aí a gente quer assim, peraí, onde é que a gente está nisso tudo? E ao mesmo tempo está todo mundo aí descobrindo que a gente pode desejar alguma coisa. Além dali de trabalhar às X horas. Antes de passar para a Paola, eu vou concordar com você e acho que fica um desafio, porque às vezes quem está ouvindo e fala, vocês estão falando de um lugar privilegiado, né? Mas de acordo com, se eu for falar aqui pela psicanálise, é uma responsabilização radical. A gente sempre pode escolher. Porque é isso que eu falo, que às vezes entra assim, é o meu trabalho, meu patrão que exige demais, é sempre o outro, sempre o outro. Não, a gente precisa se implicar
Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa é uma pergunta famosa e fundamental para um processo de análise. A gente sempre pode escolher. Você está me falando aqui de pessoas do operacional que optam por deixar o emprego para fazer faxina, para trabalhar 2 vezes por semana. Foi uma opção. Foi uma escolha. Sempre tem. E é porque quando fala de um gerente ou fala de um cargo mais executivo, parece que é um grande privilégio. Não, mas talvez para ele também seja muito difícil fazer essa opção. Quando você abrir mão de uma segurança, de um grande salário e tudo. Quando você conversa com principalmente homens, né, ou mulheres que decidiram mudar a rota total da carreira, é porque alguma coisa despertou, alguma coisa deu ali, ou uma questão de uma saúde, né, de uma doença mental, ou falou assim, olha, eu não quero isso mais para minha vida. E a gente sabe que tudo que a gente... Aí a Rebeca é psicanalista, ela vai falar, tudo que a gente, né, qualquer decisão tem perdas e ganhos. Então, falar assim, o que eu quero perder e o que eu vou ganhar, né? E bancar. O que eu estou disposta a bancar. Mas é muito interessante que as empresas, elas, como eu disse, elas estão preocupadas. Elas estão discutindo, elas estão ansiando em aprender sobre esse assunto. Porque elas sabem, se elas não aprenderem, se elas não mudarem a chave, elas não vão ter funcionários, não vão ter contratar as pessoas, nem que seja assim. E outra coisa que já foi comprovada, a Paula ela vai poder falar mais, que é isso, tem uma alta produtividade, quando eu tenho um alto resultado, quando eu tenho colaboradores saudáveis, felizes, realizados ali, porque eles vão trabalhar dispostos a entregar. Acho que tem eu vou responder sobre a pergunta que você fez sobre o que fazer, né, quando isso acontece, mas pegando esse gancho no que você falou sobre essa questão de escolha, a gente tem que lembrar que é o seguinte, a síndrome de burnout, ela não é culpa da empresa, necessariamente. Muitas vezes, sim. Por quê? Às vezes você contrata uma pessoa para uma área que ela não está apta para aquilo e ela não é desenvolvida para chegar ali. E aí cria-se uma expectativa sobre ela cria uma expectativa sobre isso e ela vai ser exigida aquilo ali. E ela vai tentando, ela não consegue, a empresa também não faz nada, a pressão vai acontecendo e ali ela desencadeia uma síndrome. Por isso que a gente acredita, né, que as pessoas, quando a gente vai fazer as contratações, que as pessoas elas têm perfis diferentes, e onde elas e aí a gente precisa muito da ajuda das psicólogas, que é o quê? Para colocar cada pessoa, vamos falar assim, com seu perfil naquele lugar certo, né? Porque a gente sabe que algumas áreas precisam de um nível de exigência maior, ou precisa de alguma... Gente, hoje tem até a psicologia do esporte, que é o psicólogo que faz... É antiga, ela só é pouco falada. Exatamente. Se você for para os NBAs da vida, existem psicólogos do esporte ganhando muito dinheiro. E até que vai ver... o cara é super bom de bola, mas ele não tem esse perfil, não dá conta da pressão para ser um artilheiro, ou para ser... Então e é onde você se coloca. Não existe perfil ideal para vaga nenhuma, essa é a verdade, né? Eu trabalho com recrutamento e seleção há 15 anos, eu sou formada há 12, eu faço isso há 15. E a minha empresa é especializada nisso. Não existe esse lugar ideal. E a gente precisa de alinhar expectativas. Esse lugar está aqui, daqui para onde ele vai, e a capacidade dessa pessoa de chegar ali em quanto tempo. Porque todo mundo tem capacidade de chegar, mas em quanto tempo? O nível de energia que ela vai desgastar é interessante que ela vá para esse lado ou ela vá para o outro? Existe uma outra coisa que tem acontecido também na síndrome de burnout, que a gente chama de síndrome do impostor. As pessoas, elas já são ocasionadas por um nível de estresse de onde elas vieram e tudo, que elas se caracterizam como um profissional, que elas vão para os recrutamentos como aquele profissional e não como ela realmente Exatamente. E aí ela já entra totalmente errado e ali já causa outra possibilidade. Então a gente tem que lembrar que a síndrome de burnout não necessariamente ela é culpa só da empresa. Muitas vezes sim, pelo excesso de pressão e etc, mas o outro tem a escolha, mas por um excesso de pressão, mas muitas vezes por essa falta de encaixar aonde eu estou. E muitas vezes porque eu como profissional exijo de mim aquilo que eu não dou conta. E existe uma questão de autoconhecimento muito grande nisso. Agora, Rebeca, você fez a pergunta sobre a empresa, né? Como é que ela tem esse olhar. Hoje assim, a nossa maior rede, né? De empresas e colaboradores é o LinkedIn. Ali, né? Ali tem tudo que você quiser saber ou falar sobre negócio. E aí, quando você digita lá em cima burnout, é impressionante o tanto de matérias que aparecem e o tanto de funcionários, colaboradores que escrevem falando sobre experiências. E outra coisa, eles contam e ainda colocam o nome da empresa. Então, o que acontece? Eu vou lá, a Sabrina, passo por uma questão, a empresa não fez nada comigo, eu faço um texto, coloco, e aí Sabrina está procurando emprego, Sabrina entra
nesse texto lá e falar, essa empresa X não cuida do funcionário. Então, eu não quero passar por esse processo. Mas é a questão da escolha. Será que a culpa é só da empresa? Tudo na sua vida, você tem 2 pessoas funcionando, ou mais. Dificilmente a culpa é só de um. Né? Agora, e aí voltando nisso sobre o que as empresas precisam fazer, o próprio trabalhador, gente, isso é muito novo. Não existe essa resposta ainda. Ninguém tem essa resposta para dar. E ela não vai existir. Porque você como psicanalista vai até, né, poder falar melhor. Tudo que se diz do humano não se tem processo. Não se tem 1 mais 1 são 2. Protocolo, Se você for seguir protocolo, você vai errar. Vai. Cada um tem um problema. Cada um tem um motivo de estar vivendo aquilo ali. Sim. E naquela empresa. Então, a gente fala muito isso como consultor. Você tem que olhar aquela pessoa perante o seu negócio, mas quando ela sai do seu negócio e vai para outra, ela tem que ser olhada de outro jeito. Exatamente. Sim. As experiências dela o tornam quem ela é, mas ela pode ter uma experiência num lugar totalmente diferente de outro. Que hoje a gente fala do fit cultural, né? O meu fit cultural, né? Assim, ele tem que estar ligado com o fit cultural, vamos fazer, da empresa. Aí eu falo, então assim... Tá ligado? Deu fit? Então, fit. Então, assim, esse processo, ele não existe. Não existe essa receita de bolo de... Se a pessoa chegou ali pra mim com um negócio, o que eu faço? Existem protocolos que o RH tem que seguir, o médico do trabalho. Aí são protocolos que são obrigatórios, inclusive, por lei. Sim. Aí eu não posso entrar muito, não é muito o meu negócio. Mas o como você vai tratar aquela pessoa é olhando só pra ela. Sim. É como terapia, como tudo. Você não olha pro outro como um todo. Então, os RHs, eles têm processos, mas hoje existem discussões de não vai colocar 60 pessoas para fazer um treinamento, você não vai atingir 60 pessoas. Não vai colocar numa escola 30 alunos, você não vai atingir 30. Então, por que você vai tentar um protocolo para todo mundo de uma síndrome de estresse? Na verdade, a empresa está precisando mudar, né? A empresa está precisando mudar, as empresas, elas precisam mudar o jeito de trabalhar, o jeito de entender, o jeito de desenvolver. E é isso. Hoje as empresas, elas estão pensando o quê? Elas falam sobre autoconhecimento, né, com os colaboradores. Mas de forma preventiva, né? Exatamente. Elas falam sobre você incentiva buscar uma ajuda terapêutica, né? Incentiva a questão da atividade física, porque a gente sabe também que o burnout, que nós não falamos aqui ainda, se você pratica atividade física, né, ele evita também, hormônios, né? Os hormônios, né? Da alegria, endorfina, tudo, endorfina. serotonina. Então, ajuda também. E aí, a gente vê o quê? Que cada vez mais as pessoas estão fazendo menos atividade física também, né? Assim, quando você comendo mais fast food, comendo mal. E aí, acontece, fica o dia inteiro sentado. Então, isso tudo aumenta o estresse. É uma questão muito complexa, né? Eu acho que a empresa, ela tem uma atuação preventiva. Hoje, as empresas estão tentando ter uma atuação preventiva. Exatamente. Então, você tem hoje, né? A gente tem vários clientes, inclusive, que recrutam com a gente, né? Que querem que recruta. Nós temos empresas que trabalham só com essa parte de educação, de atividade física dentro das empresas. Nós temos algumas a ginástica laboral, a questão de saúde mental, hoje de questões financeiras, porque se você tem uma pessoa ali que ela está endividada e o que ela trabalha e ela não consegue pagar a conta, isso gera nela também uma síndrome, possível síndrome de burnout. Então, se você tem, às vezes, um trabalho de conscientização financeira, então, assim, as empresas, elas estão tentando trabalhar de forma preventiva. Exatamente. Mas quando o problema acontece... Um pouco mais integral, exatamente. Né? Não focando a pessoa sobre um aspecto só. Só que o problema é que, quando acontece, as empresas ainda não estão ficando preparadas para trabalhar com isso. Porque, vamos lá, a gente teve um caso na minha empresa, né? Eu tive uma headhunter, que ela começou um problema de saúde mental, né, algumas coisas, e nós ficamos ali 6 meses tentando. Que horas que você define, que momento que você define que isso também gera um problema muito grande para o seu negócio? Porque, vamos lá, pegar 2 vezes. E eu me vi nessa situação. Eu tenho uma pessoa que eu conheço como profissional, eu sei o que ela me entrega, eu sei o que ela me entregava, e eu sei o que tá passando com ela, até por talvez eu ser psicóloga, eu consegui entrar mais nesse mundo com ela, tá? E a gente tentando, fazendo tudo. Só que eu chego a um ponto que a minha equipe reclama inteira de como isso tá sendo ruim, e não porque eles não conseguem ver que ela tá passando por isso, mas imagine todo dia você ir trabalhar, o meu escritório, todo mundo tá junto numa sala. E imagine você trabalhar somente 2 vezes por semana presencial, mas nas 2 vezes você tem uma pessoa carregada ali dentro. Essa é a palavra. Sabe aquela pessoa que parece que tem pedra nas costas? Isso não é saudável. É nítido como que a empresa... Eu chegava assim, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, os meninos começaram a chegar a um ponto que, cara, tá complicado pra gente, tá pesado vir
trabalhar. Então, você tinha uma equipe que começou a vir, e eles demoraram muito a vir, tanto que eu cheguei à conclusão, no meio do meu início de puerpério, eu tive que ir no escritório. Tive que ir presencial e falar, deixa eu ver qual que é o tamanho que esse problema tá. A gente começou a ter candidatos reclamando, olha, ela marcou e não apareceu, eu acho que ela não me perguntou muita coisa. Eu cheguei, gente, aí atrás de mim no LinkedIn e falou, passei por um processo aí que foi muito ruim, mas eu sei a profissional que eu tenho. O tempo todo eu sei quem eu tenho. E aí começou um ponto de dar problema com o cliente. E cliente vinha atrás e falava, Paula, não tá dando. E aí, que momento que você decide o que você vai fazer com isso aqui? Não é simples. As empresas não sabem. Chegou a um ponto que ela decidiu sair, que a gente saiu, mas a gente manteve ela recebendo pela empresa por um bom tempo, porque ela chegou a um ponto que não... A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a síndrome de burnout, ela cria uma aversão àquela empresa. Exatamente. Então, não é só uma questão de afastar. Você pode afastar, mas a sua aversão não muda. Gente, você cria aversão a algumas coisas que nunca mais voltam, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando ali da maternidade. Eu passei por um processo de indução, eu posso até esquecer a dor, mas eu nunca mais quero passar por aquilo ali. Nunca mais. Eu tenho aversão ao que eu passei. Claro. E não vou trabalhar psicologicamente para passar por isso de novo. Vamos dizer assim. Então, ela criou um processo de aversão até às outras pessoas, que isso se torna impossível hoje. Então, a gente deixou ela em casa e eu, né, também como terapeuta, acompanhei mais de perto. Até hoje, acompanho de uma forma e a gente fez de outras formas. Mas, assim, foram 6 meses que isso foi custo também para a empresa. Eu tive problemas seríssimos de vagas. É complicado, as empresas ainda não sabem fazer isso, porque até onde você é humano e até onde você olha para o resultado. Não é simples. Não então, é uma resposta que as pessoas não têm. Essa é a verdade. Então, o que a gente está tentando é fazer o preventivo. Porque na hora que ele acontece, é difícil. Se você demite uma pessoa porque ela viveu isso e ela não está dando conta, você é ovacionado pelo mercado. Mas e aí? E o seu cliente que está te exigindo resultado e você não consegue ter com aquela pessoa ali? Eu preciso trazer outra, mas às vezes eu não tenho custo para manter 2. Então, é muito complicada essa discussão. Não, é muito complexo. É muito mesmo. Saúde mental é complexa, Saúde né? mental. A gente está falando do sujeito, né? Isso ele não é uma coisa só e a gente não é repartido. A gente vai completo para o trabalho, a gente volta inteiro. Eu acho que o melhor quanto mais preventivo a gente tiver, menos isso vai acontecer. A verdade é essa. E o assunto vai estar sempre em alta. E as pessoas vão poder falar mais. Agora, só depois de você falar com a gente, então. É fato isso que eu coloquei, o funcionário tem receio de chegar ali na empresa com esse diagnóstico? Eu acho que tem, sim. porque muitos também usam isso de uma forma muito favorável a eles, né, Sabrina? Sabrina pode até falar mais. O problema é que a coisa começa a se perder. Eu ia falar isso. Tem hora que você não sabe, né, o que é verdade, o que não é. Porque como a gente lida com várias doenças, vamos falar assim, e algumas a gente sabe que é o funcionário tentando dar um jeitinho, sabe? Então, assim, eles pegam atestados falsos. Tem muitos médicos que dão atestados. Mas como que ele chega lá com um atestado de um psiquiatra particular? Eu tô falando de qualquer doença, por exemplo. Esse de psiquiatra eu nunca recebi. Então, eu não posso falar do burnout, entendeu? De saúde. Tá. Não, então, quem faz esse diagnóstico primeiro para 15 dias, empresa, é 15 dias? Não necessariamente. Ô, Rebeca, quem vai a um psiquiatra e vai pegar esse atestado é uma gerente, é um executivo, é alguém que você, vamos falar assim... Ele tem acesso a isso. Ele tem acesso, então... Não tem acesso. Exatamente. Porque se a empresa quem te medica não é um psiquiatra. Não pode saúde quem te medica é qualquer médico. Agora, quando a empresa encaminha esse funcionário, localiza essa pessoa e encaminha, é para o médico do trabalho, então. É porque acontece, você passou mal ou teve alguma coisa, aí você foi no posto e pegou o atestado. Aí coloca lá 15 dias, aí vai colocar acho que é o CID-11, né? WS, não sei o que, 11. Não lembro. E aí, beleza. Aí deu 14 dias. A responsabilidade é da empresa de pagar. Passou desse tempo, aí ele vai para o médico, aí ele se afasta pelo INSS e vai para o médico do trabalho, né? E tem uma outra questão, não é só uma questão... tem isso, né? Infelizmente, gente, a gente vem no mundo em que a gente estava conversando há pouco tempo. Existe uma separação muito grande entre empresários, líderes e a operação, o assistente, o analista. É um afastamento absurdo e absurdo que exista.
Porque Sim. um depende 100% do outro. Sim. Um comercial não anda sem produção, eu, como líder, não ando sem os meus recrutadores. Essa conta é ridícula a gente ter essa briga. Então, o que acontece? Esses afastamentos acontecem que muitas vezes você tem as pessoas que pegam atestados porque ela não tá afim, porque ela tá brava com o gestor, porque ela ficou pé da vida com alguma coisa que o gestor, ela vai lá, pega um atestado, vou deixar esse cara na mão. Isso acontece. Sim. E não tô falando só de operação, não, tô falando de gerência. E, gente, isso não tá ligado a um nível ou outro apenas. Só que existe uma coisa, a gente tem que lembrar que o burnout tem que estar necessariamente ligado ao trabalho. E às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade que não é o trabalho que está ocasionando. Sim. Isso é muito, muito complicado. Muito complicado. Então, a minha questão é sempre essa. Eu falo, gente, o psiquiatra às vezes não entra lá dentro, ou ele discute ali, a pessoa fala os sintomas dela, ela fala das suas crises, ela fala de tudo, ele fala, você está com nível de estresse. É meu trabalho. Será que é seu trabalho? Eu vou falar o que eu falei. Que mais está me estressando é a maternidade. Não é o meu filho, é o processo maternal. O meu trabalho, talvez, é a única coisa que não está me estressando. Agora, tudo que acontece no meu trabalho hoje, eu tenho um nível de estresse muito maior do que eu tinha antes de ter o neném. Por quê? Porque o meu nível de cortisol está altíssimo. Por quê? Eu tenho privação de sono. O aleitamento é uma coisa dolorida, que é o que a gente estava conversando. Você tem, né, o mundo te apontando várias coisas. Então, assim, o meu nível de cortisol hoje está altíssimo. Qualquer coisa que aconteça em qualquer âmbito da minha vida vai me gerar um nível de estresse muito maior do que antes. Mas não é culpa do meu trabalho. É o meu nível de cortisol que está alto. E não necessariamente é do trabalho. Né? É algo momentâneo. Exato. Isso vai então, ser assim, passado. tem que dar nome. E achei importante, você falou algumas vezes aí, que é de comparar o funcionário com ele mesmo. Então, é uma alteração dele, como era antes, como está agora, o que está mudando. Agora, realmente precisa desse olhar. E, gente, eu pensando aqui do lado do funcionário, sabe? Do lado de então, quando fala, por exemplo, em atividade física, você pensar na pessoa que acorda às 5 da manhã, porque tem que pegar 3 ônibus e metrô para chegar no trabalho e vai voltar, pegar o filho na creche 7 horas da noite, e que horas que encaixa isso, sabe? E pensar assim, a gente está tendo uma visão aqui, estou com receio, aí vocês me ajudem aqui, a gente está colocando a empresa numa visão um pouco romantizada, sabe? Ou se a gente está... Porque a empresa hoje, ela está olhando se o cara gasta 3 horas para chegar aqui, isso está funcionando? Isso é funcional? Hoje a gente olha isso. Não é uma questão de custo. É funcional. O cara gasta 3 horas para vir aqui. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. 6 horas não olha só a questão do deslocamento. Então, na hora de contratar, vale transporte. Não, exatamente. Considera isso. Agora, até porque ele trabalha X horas em pé. E a pressão que ele recebe ali, será que, não estou falando na prática, no dia a dia, na lida ali mesmo, se consegue ter esse olhar, ok, eu sei que está difícil aí, mas vamos que eu preciso. Tem isso também. Por isso que eu falei que é um desafio. É um desafio para a empresa ter esse olhar além do custo. Lembrar. Mas também a gente precisa lembrar que a empresa, ela vive para dar resultado. Ela precisa dar resultado, senão ela não sobrevive. Agora, quando você fala... E ela dá resultado e aí ela sustenta, vamos falar mais assim. Do que é possível? Não, aí eu não vou poder falar. Difícil, né? Você falou. Aí é de empresa por empresa. Empresa por empresa, de cultura, por isso que a gente se fala tanto de fit cultural. Maior de empresas. A gente chegou no mundo da pandemia, em que muitas pessoas foram demitidas e você começou a ter acúmulos de funções, tá? Isso aconteceu na pandemia. O que hoje a gente tem percebido com muitos dos nossos clientes? A empresa também começou a entender que não adianta ela ter 10 funcionando mais ou menos, 10 produzindo mais ou menos. Eu posso ter 5 produzindo, óbvio, né, gente? No que é produtivo mesmo, que é uma coisa saudável, e mais especializados. Então, hoje, eu não acho que exista mais tanto acúmulo de funções como a pandemia nos trouxe. Eu acho que existe uma visão de tentar que eu tenha pessoas certas nos lugares mais corretos, para que elas sejam mais produtivas. Mais produtivas, eu digo, de forma sustentável. Exatamente. Porque a gente põe a palavra produtividade de excesso de execução. Não é isso. É de entregar dentro da sua capacidade, saber gerir do seu bem sustento. o seu tempo, saber fazer as entregas, ter uma saúde mental boa. Então, isso tudo entra nessa questão da sustentabilidade. E aí, então, hoje você está conseguindo... As empresas estão entendendo de realocar as pessoas para os lugares mais ideais para que essas pessoas se sintam melhores. Agora,
Tem um outro lado, quando você fala da preocupação do colaborador, que a gente está falando muito da empresa, ele precisa também de entender o que ele quer. O que ele precisa, o que faz sentido para a vida dele. Poxa, é difícil para algumas pessoas entenderem isso, mas vamos lá. A internet está aí para te entregar isso. Quantos vídeos tem para te ensinar a fazer isso? Para te mostrar o que é importante para você avaliar isso. Quando você se dispõe de que, cara, eu preciso trabalhar. Eu sei, as pessoas precisam trabalhar. E aí eu tenho ali um lugar que eu gasto 3 horas para ir. Para e pensa, o que você vai fazer no restante do tempo? Como é que você vai fazer isso acontecer? Às vezes, é um mundo ideal, óbvio, mas às vezes você pode ir pegar uma parte e ir caminhando. Até porque a gente fala muito em desemprego, mas se você pegar jornal, internet, nós estamos com vagas, nós assim, né, as empresas estão com vagas em aberto a rodo. Não consegue preencher? Não por consegue questão preencher. De qualificação, ou não porque tem as pessoas interesse? não querem. As pessoas pessoas não querem. Okay. Então, você vai achar uma vaga mais perto da sua casa, você vai achar alguma coisa que se identifica com o que você quer, com o que você espera. É por isso que as empresas estão tipo assim, vem trabalhar para mim, vem trabalhar para mim. Porque se você pega, a gente tem uma unidade numa cidade que todo dia que você vai lá tem 1000 vagas em aberto. Tem 600 vagas em aberto. As pessoas não querem. Por várias. Aí cada um tem a sua questão. Eu acho que tem um lado do que você falou, né? As empresas têm uma forma preventiva, mas o colaborador tem que começar a olhar para ele. Ele tem que começar. Se ele não começar a fazer isso, ele não vai dar conta. Agora, é difícil. Às vezes as empresas não têm esse trabalho da psicologia, de outras coisas. Tudo bem, mas você já procurou se na sua comunidade, às vezes, tem um posto de saúde que tem um atendimento terapêutico em grupo? Porque ali te ajuda a se desenvolver como pessoa, a se conhecer? Você já procurou redes de apoio? Lógico, o nosso governo, enfim, não estou entrando em nada político, tem muita coisa não boa, mas tem muita coisa também que faz sentido. Eu vejo, né, eu fico vendo, por exemplo, pensando nessa turma operacional, às vezes as pessoas têm com crianças com mais questões, aí eu vejo o trabalho das escolas da UMEI, o trabalho é brilhante, sem dúvida. é brilhante. Procura ajuda, saiba procurar ajuda. Só que é isso, o problema é que isso é tabu. Problemas mentais são tabus. Ou as pessoas usam isso a favor delas o tempo todo para terem uma posição de coitados, ou as pessoas não sabem usar como ela deve usar. A gente tem que olhar a saúde mental igual a gente olha câncer, igual a gente olha AIDS, igual a gente olha dor de cabeça. E a gente não olha. Exatamente. E aí não é só a empresa, porque vamos lembrar, quem tá ali na empresa? As pessoas. Quem comanda a empresa? Gestores. Então, nós estamos falando das mesmas pessoas. Colaboradores, gestor, é todo mundo gente. Todo mundo gente. E enquanto a gente não sair do tabu da saúde mental, tanto colaborador quanto gerente, nós vamos continuar nessa briga. Eu acho até que a gente está saindo um pouco, né? Me parece, pelo menos está abrindo um pouco mais de espaço para isso. Até também ficou um pouco glamorizado, né? Fazer terapia, fazer análise. As pessoas estão postando agora, chique, né? Tira o rostinho do lado da terapeuta e posta. Tá demais. Então, mas eu acho que é isso. A gente está aprendendo a lidar, né? Mas que bom que a gente está conversando sobre saúde mental e falando sobre tudo isso. Acho que está dando nosso tempo aqui. Esse assunto é sem fim. E precisa ser falado. Eu acho que sempre precisa. Nas empresas, nas escolas, nas comunidades, em casa. Isso tem que ser falado. Tem que ser falado, tem que ser tratado, né, de todas as formas, por cada um, como vocês deixaram bem claro. Só que eu acho que tem que ser falado... Para a gente falar de burnout, a gente tem que falar de saúde mental. Então, a gente tem que começar isso lá nas escolas. Porque na hora que essas pessoas forem para o trabalho, tanto elas como colaboradores, quanto se ela for o gestor, elas vão ter mais olhar para isso. É uma pena, assim, eu, talvez como psicólogo, você também, mas é uma pena como a psicologia é tão... Não utilizada, né? Como a psicologia é só para quem chega no limite da dor. Quantas vezes, às vezes, nos consultórios, você escuta assim, não, eu já tô bem, eu vou sair. Não, mas é agora que você tem que continuar. Isso. Exatamente. A terapia, a psicologia, ela tem que fazer parte da sua vida como o esporte. Como várias outras coisas. Então, a síndrome de burnout é porque ela chegou a um ponto que estourou. Né? O negócio está a um ponto sem limite. Mas isso tudo que as empresas estão fazendo é como uma forma muito ainda na ponta da coisa. É para resolver um problema que está ali eminente o tempo inteiro. Sim. Mas se a gente não tratar lá a base,
a gente vai sempre existir isso e nós vamos ficar falando de burnout, né? Só para apagar incêndio. Porque enquanto a gente não entender que burnout tá ligado à saúde mental, que saúde mental tá em qualquer área da sua vida e que isso precisa ser tratado desde o início da sua vida, e que isso precisa ser dito nas escolas, isso precisa ser dito... Professor precisa de saber lidar com isso. Qualquer ser humano. E professor é outro que está aí também. Vivendo isso. Então, assim, se a gente não falar de saúde mental, síndrome de burnout vai ser uma coisa que a gente vai a vida inteira falar, vai ficar tentando preventivos, e as empresas se matando para tentar, e a gente nessa briga de empresa, de colaborador, sabe aquela ânsia? E a gente não vai na causa raiz. Isso só aumenta o problema, né? Exatamente. E o mundo tá ficando cada vez mais difícil. Aí agora a gente tem o burnout digital, que é uma coisa que a gente não falou, mas que é outro programa para falar outro podcast. sobre. Porque agora você tem o burnout digital, que é o tempo que as pessoas estão passando digitalmente para o trabalho. Para o trabalho. Olha só, isso... Não tem, eu falo, não tem dia útil, não tem horário de trabalho. Isso está se falando há 3 anos só. Então, assim, mas o que isso vem agora? Onde que isso vai acontecer? A geração que está vindo aí no digital. Eles vão ser propensos a burnout digital muito mais. Muito mais rápido. Sim. Muito mais rápido que a gente. É verdade. Porque a gente ainda gosta do tete-a-tete, vamos dizer assim. Eles não. Então, isso eu acho que tem que ser discutido em base. E a ideia desse podcast é bem essa, sabe? A gente parar um pouquinho para pensar nessa vida louca que a gente está levando e, né, nesse ritmo acelerado, pilhado o tempo todo, que realmente inviabiliza uma mente sã. Então, a gente precisa de uma pausa, precisa repensar e fazer as escolhas. Onde é que está aí o caminho do desejo de cada um? Então, e focar e saber que você pode fazer algo diferente, pode fazer outras escolhas, né? É o ócio criativo, né? A gente precisa do ócio, a gente precisa disso. Aí você me fez lembrar, que adoro também, que é a expressão italiana, né? Que é il dolce far niente, né, Sabrina? A arte que de não fazer nada. A arte de fazer nada, que é isso de conciliar. A gente tem a hora da produtividade e tem a hora do ócio também. E um é muito importante para que o outro continue funcionando. E só pegando uma coisa assim, a gente tem que entender... muito do burnout, muito disso, vem a necessidade de executar, estar fazendo. E a gente se torna produtivo, a gente se entrega os melhores resultados quando a gente está pensando e não fazendo. E o ser humano está taxado a fazer. Você fica ali o dia inteiro. Nossa, hoje eu fiz 10 reuniões. Hoje eu respondi 20 e-mails. Que hora você para para pensar? Exatamente. Hora nenhuma? Um tarefeiro, né? É um fazedor. É por isso que você está chegando onde você está chegando. Porque os seus próximos passos, você vai ter que parar para pensar. E a gente está vindo cada vez mais, executando. Então, quando fala, é bonito, né? Jogar na internet. Nossa, eu tô aqui trabalhando igual uma louca. Filha, vai pensar. No Instagram, posta no Instagram descendo o computador. Aquele horáriozinho no final. E que horas que você gasta para pensar? Exatamente. Que horas você se diverte, que você lê, que você não faz nada. Gente, que ótimo vocês levantaram isso. Não tá bonito, né? Não tá bonito, não. Tá ridículo. Tem hora que eu vejo falar, só gente... para. Eu vou te falar. Tipo, para e desce. Se você for pensar, as pessoas com maiores resultados de mercado, os grandes empreendedores, os grandes artistas, as pessoas que realmente vieram fazendo mudanças neste mundo, elas pensaram muito mais do que executaram. Exatamente. Muito mais do que executaram. Muito. Elas pensaram, prestaram atenção no mundo, perceberam, se perceberam. Sua percepção, ela tem que estar aflorada. A gente não tem mais percepção. Não. O outro tá do seu lado, você não consegue entender que momento que o outro tá vivendo. É o tal do só sei que é assim, né? Porque, não, só sei que é assim. É isso que eu tenho mas tá tudo bem. O Chico. Tá bonito também isso, né? Trabalho muito, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Trabalho 12 horas, mas tá tudo bem. Gente, teria milhões de aberturas pra gente aqui. Se for falar de mulher, então, que é a super mulher, que é a mulher que dá conta, que é tal, e entra muito nisso, né? Mas vamos fechar? Vamos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que foi falado. Eu agradecer vocês muito. Obrigada pela participação, né? E eu acho que é isso. A gente tem que estar com esses assuntos sempre em pauta. Sim. Né? Porque isso faz a gente refletir, a gente pensar e trazer, como empresa, trazer esses assuntos para dentro da empresa. É o papel da empresa. Eu acho que é isso. E eu achei demais, adorei que vocês trouxeram aqui para a gente possibilidade de pensar além da empresa, que é pensar estilo de vida mesmo, pensar as escolhas. Acho que isso é fundamental, que é como a gente falou, a gente não é uma coisa aqui, uma coisa ali. A gente não fica pulando de caixinha em caixinha, né? A gente eu acho que só, assim, pensando, né, no nosso tema síndrome de burnout, mas pensando no tema saúde mental, quanto mais pessoas de diversas áreas estiverem juntas,
melhor ficaremos para trabalhar sobre isso. Então, assim, nós estamos aqui como uma psicanalista, como uma consultora, né, do outro lado da cadeira, como uma recrutadora, uma consultora de RH, uma psicóloga. Eu não sou mais consultora de RH, sou mais recrutadora, com um RH interno, como uma pessoa que não veio da psicologia também. Sim. Então, a verdade é que quando juntamos e a gente está conversando isso tudo, a Sabrina falou várias coisas que me deram vários insights aqui. Isso. Você me falou várias coisas, eu falei, meu Deus, eu preciso anotar essas coisas que ela falou. Os podcasts, né? Depois a gente né? Que a gente anota, porque muitas coisas que você falou que são fundamentais para a gente trabalhar, a gente precisa que esse trabalho seja multidisciplinar. E não, isso não é só de RH, isso não é só da psicologia, isso não é só de uma gestão. Sim. Então, a gente tem que trazer todo mundo. Todo mundo. Quando vai discutir de saúde mental no trabalho, ou em qualquer âmbito, quanto mais pessoas. Então, assim, magnífico você ter trazido pessoas tão diferentes para falar. Sim. E que continue que o trabalho tem que ser multidisciplinar. Cada um com a sua visão para a gente construir o todo, porque o ser humano, ele é totalmente fragmentado. Isso, exatamente. Num todo, né? Exatamente. Senão você me mata como psicanalista, falar que ele não é fragmentado. Mas num todo... Não, a gente é incompleto, a gente é não todo. Não todo, né? Né? Eu saí da psicanálise há muitos anos. Mas isso é que é lindo que você está falando também, gente, mas é bonito mesmo, mas é bonito de verdade, não é um bonito romantizado, é que a gente é muito complexo e acho que delícia estar aqui com vocês duas, com essa abertura para pensar assim, que eu não sei. Eu acho que a gente partindo daí, a gente já está no caminho certo. Eu não sei o que você sabe, o que você tem para complementar, o que você pensa sobre isso. É perguntar. Né? Acho que quando você fala que a gente está tarefeiro demais, a gente está fazendo demais, a gente está sabendo, entre aspas, demais. Então, peraí, para um pouquinho e pergunta. Né? Tem uma outra forma de fazer isso? Tem uma outra forma de pensar sobre isso? Né? Então, acho que daí... Então, uma delícia tratar também com mulheres e conversar sobre isso, que tem essa escuta. Né? A gente escuta. A gente precisa de escuta. Precisa desse espaço entre dois, espaço entre eu e trabalho, espaço entre eu e meu filho, espaço entre eu e meu marido. Né? E para que a gente tenha aí uma escuta mesmo, uma possibilidade de enxergar algo, né? Se a gente estiver colado demais, não dá para ver, não. Então, acho que é isso. Obrigada. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Muito bom. Foi um bate-papo super gostoso. Ai, que bom. Então, vamos repetir que a gente tem aí assunto para... Para dar e vender. Exatamente. Obrigada, Rebeca. Obrigada também. Obrigada, depois de tanto tempo. Agora a gente tem um momento nós duas, né? Que sempre foi uma para a outra, né? Isso. Ou eu faço ou ela faz. Agora ter as duas nesse momento vivendo junto é muito gostoso. Exatamente. Ai, que ótimo. Que bom, que prazer. E eu vou deixar pra gente aqui, então, Lenine. A gente acaba fechando de novo com um pouquinho mais de música, de poesia. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Então é isso, obrigada. Obrigada. Arrepiei. Vou lembrar de Lenine por várias vezes na minha vida. Vou colocar a música agora e ir embora. Eu chegarei no meu escritório, vou falar para os meninos, escutem 5 minutinhos. Isso aí, obrigada. Isso, necessário. Então, beijo, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.